Inevitavelmente, o todo só funciona porque pequenos gestos e pequenos esforços são canalizados para tudo isso funcionar. A força para fazê-lo funcionar está em nossas mãos, é verdade. A energia para fazer com que o machado chegue ali e exerça a sua função está em nós. Mas o poder para cortar a madeira está no machado. Entenda bem. O que nós estamos olhando é que ao longo da caminhada eu olho para pessoas e não vejo mais machado. Pessoas que me parece que ao longo do desgaste elas olham para si e não produzem mais. Eu posso estar tendo pouco resultado, às vezes nenhum, e às vezes até resultado negativo, mas eu vou continuar fazendo porque Deus está nesse negócio e aquele que há de vir virá e não tardará. Segundo livro dos Reis, capítulo 6, verso 1. E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. Vamos, pois, até o Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga e façamos ali um lugar para habitar, ou façamos ali um lugar para habitar ali. E disse ele: ide. E disse um: serve-te de ir com os teus servos. E disse: eu irei. E foi com eles. E chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. E sucedeu que, derribando um deles uma viga, o ferro caiu na água e clamou e disse: ai, meu senhor, porque era emprestado. E disse o homem de Deus: onde caiu? E mostrando-lhe ele o lugar, cortou um pau e lançou ali e fez nadar o ferro. E disse: levanta-o. Então ele estendeu a sua mão e o tomou. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra e continua falando conosco. Continua falando conosco, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Eu quero falar com vocês hoje. Estamos já desde o início do ano com uma campanha de mudança de mente, né? A campanha da pulseirinha. Mude sua mente, mude sua vida. Onde o nosso propósito é trazer uma conscientização às pessoas de que estamos construindo, como disse Neemias, uma grande obra e que não podemos parar. Olhamos para o futuro e vemos coisas grandes, grandes projetos, uma grande estrutura. E eu tenho aprendido que o grande desafio de toda essa estrutura é conseguir pessoas que façam tudo isso funcionar. Quando eu olho para esse texto, me parece que durante o ministério do profeta Elias foi alguém que se preparou para formar pessoas. Na trajetória do final de seu ministério, ele passa por Gilgal, vai a Betel, vai a Jericó, atravessa o Jordão, onde ele é levado aos céus. E por todas essas cidades, quer Gilgal, quer Betel, quer Jericó, me parece que Elias está apresentando Eliseu aos profetas. Ele está se despedindo de seus alunos e, na verdade, apresentando o novo professor. Elias é alguém que está na sua caminhada final, mas entende que seu ministério é geracional, que há um propósito na vida dele de deixar alguma coisa para a nova geração, algo que não paralise, que não pare nele, algo que dê a sequência, que seja maior do que ele, porque não existe sucesso sem sucessão. Mas assim que Elias é elevado aos céus, Eliseu então volta do outro lado do Jordão, onde tem o encontro com os 50 profetas. Porque quando nós olhamos para essa passagem, nós vemos 51
profetas, mais Elias. E quando o texto diz que é para ir do outro lado do Jordão para buscar uma bênção, apenas um dos 51 fazem o processo. 50 profetas ficam olhando Eliseu atravessar o rio, indagando como é que ele vai voltar depois que Elias seja levado aos céus. Eles entendem que para atravessar o Jordão para o outro lado é fácil, porque Elias está do lado. Mas e depois que Elias for embora, como é que eu volto? Elias vai embora, mas deixa sua capa, e com aquela capa Eliseu toca o Jordão abre e ele volta. É importante entendermos aqui que nesse processo a oportunidade é dada a todos. Vamos para o Novo Testamento, uma tempestade e um mar revolto, está às 3 da manhã, 12 discípulos estão no barco e Jesus aparece andando sobre as águas. O que Jesus está dando a oportunidade é de 12 homens andarem sobre as águas, sim ou não? Porém, quantos andaram? Um só. O que indica que a mensagem é para todos, mas que não é para todo mundo. O que indica que a oportunidade é para todos, mas não é para todo mundo. É para quem aproveita. Eu tenho aprendido que cada um de nós teremos o relacionamento com Deus que nós determinamos que vamos ter. Ninguém determina a intensidade do relacionamento que você tem com Deus. Ninguém tem autoridade para fazer isso, a não ser você mesmo. Você diz até onde Deus pode ir, o que Ele pode fazer, porque é uma decisão sua. Quando nós olhamos para esse texto, nós olhamos agora a Eliseu à frente disso tudo. E quando Eliseu está à frente desse projeto, o texto diz que alguns profetas começam a olhar e avaliar que a estrutura que os abriga é pequena. A escola está expandindo, as coisas estão acontecendo. E eu não sei se eles teriam a oportunidade, não que Eliseu fosse fácil de se lidar, mas acredito que Elias muito mais, quando nós olhamos o perfil desses dois profetas. Mas eu vejo aqueles homens chamando Eliseu e dizendo: olha, o lugar cujo qual nós habitamos é pequeno demais, é estreito demais. Nós queremos ir até o Jordão e cortar cada um de nós uma viga, para que possamos ampliar essa estrutura. Olhe bem, o que esses homens estão dizendo é o seguinte: nós estamos predispostos a fazer a nossa parte. Nós não queremos ser pesado para ninguém e não queremos carregar ninguém nas costas. E a melhor maneira de exercermos isso é fazer com que cada um consiga produzir aquilo que pode produzir. Se cada um trouxer uma viga, fica muito mais fácil. Nós estávamos numa reunião ali agora, e de repente, quando tínhamos um grupo, eu disse para todos os homens: por favor, eu preciso que venha cadeiras para cá, dá um pulinho lá, cada um, e traz uma cadeira. E basicamente, com uma ou duas viagens daquele grupo que era grande, não necessitou se fazer grandes esforços, porque cada um estava fazendo a sua parte. Quando nós olhamos para esse texto, é isso que está acontecendo. O que esses homens estão dizendo é: me permita fazer a minha parte, me permita exercer uma função, me dê a oportunidade de realizar algo, de fazer parte de tudo isso. É só isso que eu quero. Eu não quero destaque, eu não quero aparecer, eu não quero fazer tudo, mas eu também não quero me sentir um inútil. Eu quero ir ao Jordão para fazer esta obra crescer, para fazer essa estrutura funcionar. Eu sei que eu posso canalizar um pouco do meu recurso material, do meu tempo, da minha atenção, da minha capacidade, da minha profissão, para que tudo isso funcione.
Me permita participar. É isso que esses homens estão dizendo para Eliseu. Nós queremos ir lá e cada um de nós vamos pegar uma viga e vamos trazer para cá. Eliseu disse: pode ir. Pode, vão. E um dos homens diz: mas nós gostaríamos de fazer isso com a sua presença. Nós gostaríamos de uma supervisão. Nós gostaríamos de estar inserido num processo. Nós gostaríamos de saber como funciona. De entender que as coisas estão funcionando. É verdade que eu faço parte, mas que há uma estrutura governando tudo isso. O senhor não pode ir conosco? Eliseu disse: é claro, eu vou. E Eliseu vai com eles. Eles começam a trabalhar. Eles começam a cortar madeira. E para cortar madeira, eles precisam de um machado. Um machado que, segundo eles, não pertence a eles. Não havia outra maneira de cortar as árvores se não houvesse o machado. O poder para realizar tudo está no machado. Para que eles consigam ampliar, eles precisam da madeira. A madeira está lá numa árvore. E eles precisam derrubar aquela árvore, beneficiar aquele material e trazer, provavelmente conduzido pelas águas do Jordão, até o local que eles poderiam acessar e conseguir conduzir para aumentar aquela escola. Eu queria que você entendesse que o poder para realizar tudo isso está no machado. Sem machado eles não poderiam realizar nada. E eles dizem: o machado não nos pertence, ele é emprestado. A força para fazê-lo funcionar está em nossas mãos. É verdade. A energia para fazer com que o machado chegue ali e exerça a sua função está em nós. Mas o poder para cortar a madeira está no machado. Então, utilizando algo que é emprestado e que não é deles, seja isso um recurso material, seja isso um dom, esteja ele aqui para falar, aqui para trocar, para receber pessoas, para fazer toda essa estrutura de transmissão funcionar, inevitavelmente, o todo só funciona porque pequenos gestos e pequenos esforços são canalizados para tudo isso funcionar. E o que é isso? Isso é um material emprestado que não é nosso. Um dia nós vamos ter que prestar conta. O poder para fazer funcionar não está em nós, é do Espírito Santo, é da palavra de Deus, é de Deus. Só que o texto diz que enquanto eles estão trabalhando, o machado desencava, ele sai do cabo. E eles estão cortando a madeira na beira do rio. Inevitavelmente, o desgaste, as pancadas, o atrito, o contato daquela ferramenta batendo naquela árvore, aquilo foi fazendo com que fosse ficando frouxo, fosse frouxando, fosse ficando instável. Inevitavelmente, nós também lidamos com essa situação. Nós vamos trabalhando, nós vamos fazendo. É luta com filhos, luta com dinheiro, luta com negócios, luta com relacionamentos interpessoais, é luta com doença, é luta com isso. São pancadas, nós vamos inevitavelmente vivendo desgastes. E se não prestarmos atenção, o poder, o Espírito Santo, aquilo que faz com que sejamos produtivos, porque preste atenção, a ferramenta é fácil de entender. O machado, na verdade, ele é composto de 3 peças fundamentais. O cabo, porque se você tem machado e não tem cabo, como é que corta? Se você tem cabo e não tem machado, como é que corta? E se você tem cabo, tem machado, mas não tem cunha, como é que prende o machado no cabo? A cunha pode ser de madeira, pode ser um pedaço de ferro, pode ser até um pedaço de couro, que você molha, ele dá aquela inchada. Eu não sei se você conhece um pouquinho isso.
Entenda bem. O que nós estamos olhando é que, ao longo da caminhada, eu olho para pessoas e não vejo mais machado. Pessoas que me parece que ao longo do desgaste, elas olham para si e não produzem mais. Não tem mais força, não tem mais estratégia. O machado caiu, ele sumiu. O que ficou? Apenas o cabo. Ainda pessoas de bem, mas cansadas, exaustas. É o que nós olhamos. O texto em que vemos aqui nos mostra o seguinte: eles estão lá trabalhando, para quê? Para Deus. Para quê? Para aumentar a escola de profetas. Deus está no negócio, o profeta está lá, a vontade de Deus está ali. Mas existe um sistema, e esse sistema, ele é real. Desgastes, dissabores, crises, questionamentos, sabe? Isso faz parte da nossa trajetória. Eu estou no lugar certo, fazendo a coisa certa, com as pessoas certas. Será que vale a pena? É muito trabalho e pouco resultado. Somos desgastados. Eu já falei isso aqui. Por isso que Jesus chamou para a base de seu ministério 4 pescadores, porque eram homens hábeis para lidar, sabe com o quê? Com frustração, com muito trabalho e pouco retorno. Mas as nossas frustrações não podem mudar nossa ótica a respeito do processo. Eu posso estar tendo pouco resultado, às vezes nenhum, e às vezes até resultado negativo, mas eu vou continuar fazendo, porque Deus está nesse negócio, e aquele que há de vir virá e não tardará.